Nós queremos falar, irmãos, sobre um outro personagem da Bíblia. Um personagem muito interessante, que você já deve ter ouvido falar. Sobre um homem chamado Jonas, né? Sempre quando se fala sobre Jonas, se fala sobre o grande peixe, né? Ele ter sido engolido por um grande peixe, ele ter sido desobediente a Deus, não é isso? E de que Deus o puniu, vamos dizer assim, de certa forma, para que ele fosse fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, eu quero falar para vocês sobre que sentimentos podem ter levado Jonas a ter aquele ato de rebeldia contra Deus. Nínive, vamos fazer uma comparação assim por baixo, era como se você fosse alguém que nunca entrou em um local super perigoso, super violento, e de repente você fosse mandado para aquele lugar. O medo toma conta. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas teve medo de ir até Nínive, porque ele sabia o quão perigoso, quão violento era Nínive, e que a vida dele estava em jogo. Em Jonas, no capítulo 1, Deus simplesmente fala o seguinte, que Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, suba até Nínive e pregue contra aquela cidade, porque o que eles têm feito não tem me agradado, e eu quero que você pregue para eles. Talvez aqui Jonas não tenha percebido o primeiro ponto. Jonas não atentou que Deus não mandou que fosse lá para anunciar a destruição, mas que ele fosse para pregar a palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando Deus manda alguém pregar a sua palavra, é porque Deus tem no seu próprio coração a certeza de que a sua palavra nunca vai voltar vazia e de que aquela cidade poderia ser salva. Jonas talvez não tenha entendido isso, por isso que ele se rebelou tanto para poder levar a palavra de Deus. Diz que ele ficou angustiado, ficou revoltado e tomou um outro rumo, foi para um outro lugar. Mas ele foi para um outro lugar, não é? E achou que poderia se esconder de Deus. E às vezes é assim que acontece conosco, né, irmãos? A gente acha que pode se esconder da presença de Deus. Que quando Deus nos dá ordem para fazer alguma coisa, a gente simplesmente pode sair fora, esquecer que está tudo bem. E não é assim. E Deus resolveu mostrar para Jonas que com Deus não se brinca. Jonas pegou um outro barco, foi para um outro lugar, e Deus então providenciou que aquele barco sofresse uma pane. E ao sofrer a pane, as pessoas descobriram que o culpado por aquilo era o Jonas e o jogaram ao mar. E diz que já havia um peixe preparado por Deus que engoliu Jonas e o levou até as praias de Nínive e lá o cuspiu. Talvez Jonas também não tenha percebido isso. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Deus garante, Deus providencia o meio, Deus providencia o sustento, Deus prepara tudo para que nós tenhamos condições de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Mas de uma coisa Deus não abre mão. Deus não faz com que você se torne um desobediente. Se Ele te mandou, vá e faça. Jonas então chegou naquela cidade e pregou a palavra de Deus naquele lugar. E diz que aquela cidade recebeu de tal forma a mensagem de Deus que todos se converteram. Irmãos, aqui é uma pergunta para os irmãos. Se você fosse enviado para um lugar terrível, vamos dizer, um lugar onde você soubesse que a sua vida estaria em risco assim que você pusesse os pés, um lugar de pessoas que não acreditam em Deus, que matam cristãos, que fazem o que fazem, e você anunciasse a palavra de Deus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas se salvassem,
qual seria o sentimento que estaria no seu coração? Alegria, não é? Mas não. Não no coração de Jonas. Jonas ficou triste. Como é que pode, irmãos? Será que às vezes nós também somos assim? Nós não nos alegramos com a salvação de vidas? Nós não nos alegramos com a misericórdia de Deus sobre a vida de alguém? Nós não nos alegramos quando Deus tem piedade, amor, compaixão por alguém que a gente não gosta, por alguém que a gente acha que merece a morte, por alguém que a gente acha que Deus jamais deveria estender a mão? Quer dizer, nós queremos que Deus faça isso tudo conosco, mas com outras pessoas não? Jonas não entendeu que quando Deus resolve efetuar a sua misericórdia, nada impede que Deus efetue a sua misericórdia. Diz que ele ficou todo acabrunhado, todo com raiva, todo chateado, porque a cidade se converteu, porque no fundo ele queria era que todos eles morressem, que todos eles fossem mortos. E se retirou para um lugar assim, e Deus chegou para ele e Deus... Quando você lida com um filho, irmãos, que você ama, e que você vê uma malcriação dessa, você faz a mesma coisa que Deus. Você tenta entender o motivo, né? Mesmo sabendo que não há motivo. Então Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, por acaso é razoável que você fique irado desse jeito? Por acaso é razoável que você tenha no seu coração essa amargura, esse sofrimento? Porque aquelas vidas foram salvas, Jonas? E ele disse que sim. Ele disse que sim. Deus então mostrou para ele o seguinte: Jonas, você lembra que quando você sentou ali, estava muito quente, eu fiz surgir uma árvore para te proteger das intempéries do tempo? E você me agradeceu por eu ter feito aquilo? E no dia seguinte um verme foi e comeu aquela mesma árvore e você se entristeceu da mesma forma? Jonas, como é que você pode ter mais compaixão de uma árvore que você não ajudou em nada a nascer, a criar, a cuidar, e não tem compaixão dessas vidas que foram feitas à minha imagem e semelhança, Jonas? Por acaso eu não posso efetuar o meu amor nessas vidas? Eu só posso efetuar o meu amor na sua vida? Eu não posso ter compaixão daquelas vidas? Eu só posso ter compaixão da sua vida? Eu só posso ter você para mim, não posso tê-los para mim? Às vezes, irmãos, nós também somos assim, né? Nós somos muito egoístas. Achamos que tudo que Deus tem de bom só deve ser para nós. Nós não nos alegramos muitas vezes quando um irmão da igreja é abençoado, quando ele prospera, quando ele consegue vencer na vida, porque nós queríamos que aquilo tivesse acontecido conosco. E isso é triste, irmãos. Deus mostrou para Jonas de que as coisas não são bem assim. Espero que ele não tenha que mostrar para você que as coisas devem acontecer como ele determina e não como você acha. Pense bem. Olha, antes de você sair, vai lá no sininho, dá um like, tá bom? Compartilha para que outras pessoas possam ver esse canal. Como vocês podem ver, é um canal amador, não tem nenhum objetivo financeiro, apenas de levar as meditações da Palavra de Deus para as vidas que gostam. E se você der o like, se você compartilhar, o YouTube vai fazer exatamente isso, vai transmitir para mais pessoas que de repente estão precisando de uma palavra como esta para poder mudar o rumo da sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.